O anticristo, ele vai dominar, não tem jeito, né? Porque é assim que tá Segundo o escrito Apocalipse é assim. na Para quem profecia. crê na Bíblia, Aham. né? Quem não crê... Então, mas estamos aqui falando sobre... Cremos. Uhum. Cremos. Ele precisa, pra ele dominar, ele precisa estar acontecendo, ou ele precisa ser um cara prometendo alguma coisa muito legal, ou precisa estar acontecendo alguma coisa que precisa de um líder. Né? E que ele, por alguma razão, será o indicado, né? Então, assim, não tem uma... Nessas situações, então, ou tá dando merda e a gente precisa de alguma coisa pra resolver, ou então ele prometeu alguma coisa muito legal. Então, Certinho. como é que a gente, assim... os estudiosos ficam esperando esses sinais aí, tipo, ó... A pandemia foi um alerta, tu ficou, pô, será que vai aparecer um líder aqui que vai... Você falou tudo, você falou certinho. O que você falou exatamente é o que Eric Fromm fala, quando ele fala dos impérios do medo. É justamente as crises que abrem espaço para os déspotas assumirem. O Apocalipse diz assim: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e indo após ela. E eles diziam: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Porque ela tem poder de fazer descer até fogo do céu diante dos homens. E essa besta vai fazer uma imagem... São duas bestas no Apocalipse, uma que sai da terra, outra do mar, simbólico, é claro. E vai fazer com que todo mundo adore essa imagem. Hoje, o que acontece? Se eu tirar a Bíblia, se eu quiser conversar com a galera que não quer Bíblia nem nada, eu até quase corrigi quando fosse assim: a gente crê, né? Na verdade, eu não creio, eu sei. Tá. É mais forte do que crer. Mas se eu tirar a Bíblia, o mundo precisa hoje de uma governança. Isso é fato. Isso não é opinião do Rodrigo, não é papo fiado de crente, não tem nada de que está na Bíblia ou deixou de estar. O mundo precisa de uma governança. Isso é fato. Se não tiver uma governança, e qual a diferença de governo único e governança? Governo único é se tivesse um presidente do mundo. Isso não vai ter. Você entendeu? O Brasil não vai aceitar hoje como é que se fala? Soberania nacional. O Brasil não vai entregar, não é assim. Mas se, por um lado, nós passamos a era dos grandes impérios, hoje não tem mais espaço para o Império Otomano, para o Império Romano, não há mais espaço geopolítico para isso. Tá certo? Tanto é que os países hoje, exceto um caso ou outro aí da Rússia contra a Ucrânia, ou mesmo Israel com a Palestina, mas não tem mais aquela luta por território para crescer. Você vê lá, a Coreia do Norte fica rosnando, mas ela não tem intenção de atacar o Sul e dobrar o tamanho continental dela. Não existe isso. Nem o Putin tem essa ideia, ninguém tem. Então nós passamos a era do imperialismo. Ele já ficou para trás. Então não há espaço para um governo único. Mas, ao mesmo tempo que não há espaço para um governo único, não há espaço mais para plurigovernança. Por quê? Eu já falei isso em outras ocasiões, vou pedir licença para repetir aqui no Flow, porque até um público que talvez não me escuta em outros canais vai ouvir aqui. Imagina, Igor, e quem já ouviu, gente, eu vou pedir a paciência de ouvir a ilustração de novo, mas em sala de aula a gente aprende que a repetição também é uma forma didática legal, tá bom? Imagine 6 crianças hiperativas numa casa cheia de objetos cortantes e inflamáveis. Vai dar merda. Com certeza. Com certeza. O que você precisa urgentemente naquela casa? Bom, eu vou adicionar alguma coisa? Se eu for adicionar alguma coisa, é um ser humano responsável. Nota 10, a resposta é essa, não tem outra. Um ser humano responsável para ele botar ordem na casa. Pois você acabou de descrever agora, em forma de parábola, a realidade do mundo. O mundo hoje tem 6 crianças hiperativas soltas no mundo inflamável com objetos cortantes que pode acabar com a vida de todo mundo. Quais são essas crianças hiperativas? Que elas precisam de um adulto para botar ordem nelas. Internet. Quem controla? Em nível mundial. Ninguém. Um terrorista pode botar um vírus na internet aí que ele pode acabar com um banco. É um pouco mais complicado que isso, mas eu entendi o ponto. Você sabe, a internet ninguém controla. E a internet tem tudo. Tem a Deep Web, que é perigosíssima. Tem. Segunda criança hiperativa, a economia mundial. E o Yuval Harari, no livro Lições para o Século XXI, e ele não está sozinho nisso, Elon Musk fala isso, e tem alguns teóricos da área também que dizem que até o ano 2050, mas agora já estão antecipando para o ano 2030, 24 a 30% da população humana do mundo não terá emprego. Nossa, sinistro isso aí. Assim, é uma previsão bastante... Mas que e tipo tem muita de emprego gente séria que a gente está falando falando? Coisas que serão substituídas pela inteligência artificial? Exatamente, que a inteligência artificial é a terceira criança. Que o próprio Elon Musk falou, que a inteligência artificial é mais perigosa do que a bomba atômica. Também acho um puto exagero também. Não, tu não acha? Não é não. Porque a inteligência artificial, se ela for mal usada, cara...
Vamos falar de uma brincadeira simples. Já viu o que eles fizeram com o Sergião? Já fizeram comigo também. De pôr o Sergião defendendo a voz do Sergião, tudo. E cada vez ela tá ficando mais. Daqui a pouco eu ponho o Igor falando aí uma coisa que você nunca falou. E isso é brincadeira de cara de cara de garagem, você tá entendendo? Mas vamos falar de coisas mais sérias. A inteligência artificial, ela tá sendo usada para controlar muita coisa. O algoritmo hoje tá mandando, desmandando e tudo mais. Então eu falei da economia. Dá para controlar o que você dá para te ajudar, para ajudar, influenciar a tua opinião. Exatamente. Eu posso decidir uma eleição com inteligência artificial. Até você provar que aquilo não é aquilo. Então, veja bem, eu falei da internet, eu falei da economia, porque, por exemplo, as previdências estão quebradas, mesmo nos Estados Unidos. Mesmo a previdência americana está quebrada. Você entendeu? Conversa com analistas, eles vão te falar. E a previdência, do jeito que está, não aguenta. Um modelo de previdência que funciona na moralzinha, a gente... Tá pra ver. Aqui no Brasil, então... E outra, e a economia mundial, ela tá na base da especulação. Se um ministro falar uma bobagem, cai a bolsa de valores e você tá lascado. Verdade. E com um agravante, hoje a moeda não é mais fiduciária. Ela não tem um lastro em dólar. Perdão, em ouro. Ela não é mais lastreável. O lastro dela hoje é outro. Então a moeda está ficando cada vez mais virtual. Mais virtual. Então eu já falei de três crianças. Quarta criança perigosa. Então repetindo. Falei da internet, falei da economia, falei da inteligência artificial. Quarta criança, a ecologia. Porra, assim, isso daí é um tema quentíssimo. A gente fez um flow aqui outro dia sobre isso. Exatamente. Eu acho bonito, legal falar que a Amazônia é nossa, não sei o que e tudo mais, mas se a gente botar fogo na Amazônia, o mundo inteiro pena. Cara, eu não tô conseguindo prestar atenção porque eu estou precisando muito ir no banheiro. Vai lá, não tem problema. Enquanto você vai, eu vou conversando com a galera. Você vai falando aí do quarto aí do... Tá bom. Senão eu vou explodir. Vamos lá, galera. Beleza, vai mesmo. E bebeu muita água, gente. Eu vi isso aqui, ó. Nossa, eu tô apresentando o flow. Galera, aproveita já que vocês estão aí, tá bom? E vão deixando nos comentários o que vocês acham. Eu posso depois passar alguma bibliografia para vocês, para vocês lendo. Leiam o livro Lições para o Século XXI, procurem ler artigos científicos, tá certo? Então vamos lá, já falei da economia, já falei da internet, já falei da inteligência artificial, falei da ecologia. A quinta criança perigosa no mundo hoje é o tráfico de drogas, armas e pessoas. Você sabia que no momento que você está me assistindo aí agora, tem muita gente sendo tomada para tráfico humano? Tráfico humano, ou seja, existem mais pessoas escravizadas no mundo hoje, no tráfico humano, do que havia na época em que o Brasil escravizava os negros. Isso é verdade. Isso aqui não é sensacionalismo, não. Existem mais pessoas escravizadas hoje do que houve escravos negros no Brasil colonial. Numa época que supostamente não é para ter mais a escravidão. E a sexta criança hiperativa, que precisa ser controlada, é justamente a pandemia. Quem te garante que um outro Covid não pode voltar aí? E agora, com as pessoas viajando no mundo mais de avião e tudo mais, o que no passado demorava muito para uma peste passar de um continente para outro, hoje é uma questão de horas. Isso aqui não é teoria da conspiração, não é sensacionalismo, não é para ninguém agora dormir com a luz acesa de noite, apavorado, porque tudo acabou. Mas são coisas para você ficar atento do que está acontecendo no mundo. Vou repetir. Você já pode ter um podcast, cara. Já posso ter, será? Não sei se eu tenho essa moral toda não, viu? Eu falei aqui dos 6, então. Eu falei, então, ecologia, economia, inteligência artificial, tráfico de drogas, armas e seres humanos, que precisa de controlar esse nível mundial. Seres humanos também. Hoje há mais pessoas escravizadas no mundo do que houve negros escravos no Brasil colonial. Nesse momento aqui. Enquanto eu estou falando com você, a cada 1 minuto e meio tem uma mulher ou uma criança ou um vulnerável qualquer sendo vendido como escravo no mundo. Até o final desse podcast aqui, nós temos várias pessoas que foram escravizadas. Ou porque foram trabalhar e chegaram lá e ficaram lá, ou foram raptadas. Enquanto a gente Vira e mexe aparece aí, né? Um caso que descobre-se. Exatamente. Né? Então são 6 crianças que o mundo vai ser destruído se elas não tiverem um adulto tomando conta delas. Você entendeu? Isso aqui independe se você é de direita, de esquerda, se você é progressista ou conservador, se você é republicano ou democrata, se você é pró-Palestina ou pró-Israel, não interessa. Ninguém está perguntando a minha opinião nesse sentido. Isso aqui é fato. Ou nós temos uma governança, ou o mundo vai implodir. Aí, essa governança não leva para um caminho... É o quê? Um conselho, um conselho já seria mesmo para tomar uma decisão unificada. Uma decisão unificada sobre um assunto global começa a ter aí... Bom, aí a gente começa a ter aqueles problemas com sei lá, com a soberania. Sim. Né?
Aí que está a questão. Hoje, olha o se. Se essa governança estiver sendo desenhada, ela está sendo desenhada a 4 paredes, não está no jornal, no G1. Tá certo? Aí a gente não sabe como é que está desenhando isso. Eu sei que algumas declarações de governos, que a pessoa acha, que absurdo isso, por exemplo, eu também tenho meus problemas com o imposto, mas quando o Haddad fala de taxar as grandes fortunas, ele não está falando uma coisa que é política do PT. E olha que eu não sou petista. O que o Haddad está falando é um consenso de muitos economistas nessa própria situação que o Val Harari disse, do mundo não ter emprego para todo mundo, porque a inteligência artificial vai substituir. E vai mesmo. Vai mesmo. Não é questão, é pouco tempo. Alguém pode falar assim, não, mas vai substituir por outras. É diferente. Quando teve a Revolução Industrial, realmente, a Revolução Industrial demitiu muita gente. Por quê? Porque o camarada antes, ele ia lá na floresta, ele rachava a lenha, pegava, trazia para casa dele, esfregava e tudo, batia, passava o verniz, montava a mesa e entregava para você. Ou seja, toda a cadeia de produção, desde a encomenda até a entrega, era com o mesmo cara que ainda ensinava o filho dele a fazer. Tá certo? Com a Revolução Industrial, isso mudou. Um cara vai, ele só corta, o outro só transporta, o outro só inverniza, aí vem um maquinário e faz aquilo, e aí o outro só vende. Então, realmente, aquele camarada perdeu o emprego dele de marceneiro. Porém, contudo, entretanto, todavia, o mundo da Revolução Industrial abriu novas frentes de trabalho. Então você só foi obrigado a deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Lembra o Charles Chaplin lá, tempos modernos, ficar parafusando? Só que agora com a inteligência artificial e a tecnologia é diferente. Porque quando o Robert Fulton inventou o motor a vapor e a máquina de tirar caroços de algodão, realmente não precisava mais do camarada ficar tirando algodão, mas precisava dele para outra coisa. Hoje, você tem a inteligência artificial não somente trabalhando por 1000, mas substituindo com mais eficácia o trabalho de 1000. Vou dar exemplos para você. Eu estudei acadiano e egípcio. Foi terrível, foi difícil. Hoje tem um aplicativo que ele lê qualquer escritura cuneiforme e traduz igual o Google Translator. Qual o incentivo que eu vou dar para o meu aluno ficar perdendo tempo estudando acadiano, sendo que ele faz com o computador e tem a tradução? Só se você for estudar acadiano pelo que há em volta de aprender acadiano, porque necessidade cada vez mais vai diminuir. Eu vim com o Lopes agora no caminho. O Lopes, gente, é o motorista aqui do Flow, gente boa, abração pra ele, deve estar ouvindo a gente lá embaixo, né? Gosto dele, viu? Não manda o Lopes embora, não, por favor. Né? Exatamente. Muita gente boa mesmo. E ele estava contando quando ele trabalhava com caminhão e tudo mais, que era tudo na base de olhar placa e mapa. Ele comprava 4 rodas. Eu, quando fui a primeira vez estudar em Israel, aluguei um carro lá, eu fui de Tel Aviv para Jerusalém, olhando placa em hebraico, com o mapa aberto e dirigindo, e eu não sou o melhor dos motoristas. Então eu tinha que prestar atenção na placa, em redor, no mapa e em outra língua. Em outra língua. Hoje não. Hoje eu tenho o Waze, que foi um israelense que inventou. Então, para que eu vou ficar perdendo tempo com aquilo tudo? Então, daqui a pouco, não vai precisar mais do tradutor e intérprete. Nós temos a faculdade de tradutor e intérprete. Hoje a inteligência artificial vai traduzir, e cada vez ela está aperfeiçoando mais. A inteligência artificial hoje, ela pode fazer uma edição de vídeo, que daqui a pouquinho não vai precisar mais, não estou querendo ser profeta do caos não, mas daqui a pouquinho não precisa dele ali naquela mesa. A inteligência artificial vai fazer tudo isso aqui pra gente. Daqui a pouco, não, mas é verdade. Vai mamar, hein, Vitão? Aí, ó. Vitão, nada contra você, mas você sabe. Estão querendo tirar, você tá entendendo? Estão querendo tirar o meu. Então, quer dizer, vai desempregar muita gente. Dá pra ter um pastor mesmo, será, em inteligência artificial? Já teve um culto com um pregador lá na Alemanha. Pregou, porque tem uma coisa sobre inteligência artificial, que assim, elas não têm, a inteligência artificial não entende nada de verdade, né? Ela pega uma base de dados gigante, ela vai comparar quantas vezes uma palavra apareceu perto da outra,
e vai te entregar alguma coisa baseado no que você pediu ali, né? Mas, bom, o ponto é que ela não pensa, ela compila dados e te entrega ali uma resposta provável. Assim, a maioria das vezes, pelo menos cada vez mais, ela tá ficando eficiente do ponto de vista ela tá evoluindo. De te entregar informação cada vez melhor, mas eu já vi entregar uma informação completamente pirada, que era basicamente isso, assim, qual é a próxima palavra, que é basicamente como ela funciona. Mas enfim, não é isso. É que ela não sente nada. Mas ela tá ficando autônoma. Autônoma dentro dos parâmetros que a gente dá. Né? Mas de qualquer maneira, sim. Mas a gente faz isso também. Quando eu trago uma informação aqui pra você, o que eu faço? Eu li um monte de livro e vou te falando o que eu li nos livros. É mesmo. Mas você imprime, mas você pensou sobre aquilo que você leu ali. Aquilo que você leu ali formou, de certa forma, uma opinião ou alguma coisa que você pensa. Sim. Né? A inteligência artificial não pensa. Então ela o não que eu posso dizer é que ela não tem moral. O ser humano é moral, a inteligência artificial não é moral. E aí vem o ponto. Dá para uma inteligência artificial ser um bom sacerdote? Será? Se você perguntar do ponto de vista teológico, falar, não.